Oi, Mores! Na videoaula de Filosofia e Sociologia de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o materialismo e as instituições oficiais e sociais. Vamos começar com o materialismo. Mas o que é o materialismo? Quando a gente pega o nome ao pé da letra, seria falar sobre os nossos bens materiais. Então, no materialismo, a gente analisa como os bens que a gente tem podem influenciar nos nossos ideais e nos nossos valores. O primeiro pensador, filósofo que utilizou esse termo foi o Robert Boyle. Basicamente, na teoria dele lá de materialismo, ele falava que a forma como a gente analisava os nossos bens materiais definiam a nossa realidade. E ele também, esse Robert, ele fez uma crítica muito forte ao idealismo alemão. Aí a gente teve um outro pensador que foi da época do materialismo, que foi o Ludwig Feuerbach. Basicamente, ao invés de ele criticar o idealismo alemão, ele criticou especificamente o idealismo hegeliano de Hegel. Aí, o que ele afirmava, o Ludwig? Aí a gente começa a ter umas teorias anticristo, assim podemos dizer, umas ideias meio de ateu. Que ele falava que a gente projetava em Deus as nossas vontades e os nossos desejos. E para ele, tipo, a religião era uma expressão do ser humano. Só que justamente pela religião ser uma expressão do ser humano, ele fez uma crítica à religião através do materialismo antropológico. Nesse materialismo antropológico, ele falava que, tipo assim, a nossa essência tem que ser definida pelas coisas concretas da nossa vida. E não por ideias abstratas, que não tem meio que uma comprovação, que a gente nunca viu, nunca tocou, assim podemos dizer, que seria uma coisa abstrata, que você não consegue pegar. Aí a gente começa com o materialismo histórico dialético, que ele foi desenvolvido tanto pelo Marx quanto pelo Hegel. E basicamente no materialismo dialético, eles incrementavam aquela dialética de você sempre estar questionando as coisas com a ideia do materialismo em si. Então, no materialismo histórico dialético do Marx e do Hegel, eles falavam que tipo a existência das coisas que determina a nossa consciência e que é a nossa consciência que nos faz compreender a nossa realidade, o ambiente que a gente está inserido. E para eles também, tanto para Marx quanto para Hegel, as contradições sociais que faziam acontecer as transformações históricas. Usando, por exemplo, a democracia. A gente só começou a ter democracia porque pessoas do passado começaram a reivindicar as condições de vida que elas tinham. Então, a gente precisou ter transformações para atender aos pedidos dessas sociedades. Então, as contradições são fundamentais para as transformações. Agora a gente vai falar do materialismo do Marx e do Hegel separadamente, começando pelo Marx. Assim como toda a parte de materialismo, para ele, a nossa realidade era determinada pelos bens que a gente tinha. E que esses bens que a gente tem, eles influenciavam as nossas ideias, as nossas culturas, nas relações sociais que a gente tinha. E o materialismo do Marx, ele foi característico por unificar o materialismo da essência que ele é, de falar dessas coisas de bens materiais, e usar disso para criticar a economia. O mesmo foi feito pelo Friedrich Hegel. Só que, por que o Friedrich Hegel ele também fez essa crítica à economia? Porque ele teve contato com os trabalhadores da Inglaterra. E ele percebeu as condições precárias de exploração que aqueles trabalhadores viviam. Então ele começou a querer argumentar sobre essas condições. E ele falava muito que a propriedade privada e a pessoa poder vender o que ela quiser e a outra comprar o que ela quiser fazia com que a gente tivesse desigualdade e exploração. Aí, quando o Hegel encontrou com Marx, eles fundiram o materialismo histórico dialético, que a gente viu. Só que aí o Marx morreu. E mesmo com o Marx tendo morrido, o Hegel continuou com esse pensamento deles no materialismo histórico dialético e ainda aprofundou ele mais um pouquinho. Aí, por conta do materialismo histórico dialético, a gente começou a ter noções de alienação. Gente, perdoe o cachorro, tá? Por favor. A gente começou a ter as ideias de alienação e de mercadoria.
Basicamente, o materialismo histórico dialético, ele criticava o capitalismo. E ele falava que a alienação, tipo você desvalorizar um outro ser humano explorando ele, era a parte central do capitalismo. Era tipo uma parte tão central que a alienação começou a ser um fenômeno. Tipo, começou a impactar tantas pessoas que isso não deixou de ser uma coisa só, mas sim virou uma coisa que representava várias pessoas, a situação de várias pessoas. E foi por conta do materialismo histórico dialético que a gente começou a ter as ideias de subordinação entre trabalhadores e a classe que domina os trabalhadores. Aí o Marx, essencialmente o Marx, ele começou a falar da ideia de fetismo, que vem literalmente de fetiche. Só que o fetiche pela mercadoria, querer sempre ter produtos, querer sempre estar comprando. E o Marx falava que as mercadorias, o valor que elas levavam, disfarçava as relações sociais e as explorações. Porque às vezes o valor de uma mercadoria não é equivalente a todo o trabalho que os trabalhadores tiveram para poder produzir aquele produto. A gente também entra na ideia de burguesia e de proletariado, porque tanto Marx quanto Hegel, no materialismo histórico dialético, eles falaram que, tipo assim, a classe social que você tá é definida pelo seu poder econômico, assim podemos dizer, e pelo cargo que você ocupa na produção. Então, a burguesia era quem dominava, era quem era dono de tudo. E o proletariado era quem trabalhava para a burguesia, quem tinha a força de trabalho. Só que aí, com essa questão de burguesia e proletariado, a gente começou a ter a mais-valia, que é meio que a diferença entre o tanto que o trabalhador produz e o tanto que ele recebe pelo que produziu. E eles começaram a ver que essa mais-valia era muito desigual, porque os trabalhadores trabalhavam muito mais do que eles recebiam. E a gente também começou a ter a noção de ideologia. Para eles, a ideologia ajudava a burguesia a conservar o seu poder, porque ela escondia as contradições, escondia as desigualdades. Aí, tipo, coisas essenciais do ser humano mesmo começou a ser coisa material. Por exemplo, as ideias, os valores, as concepções começaram a ser produtos e não essências. Aí a gente começa a ter os socialismos, o utópico e o científico, por exemplo. O Marx, ele odiava o socialismo utópico. Porque, tipo assim, o socialismo utópico tinha uma noção de sociedade socialista perfeita. É só a gente lembrar daquele utopia que a gente costuma usar muito em redação do Enem. Então, o Marx odiava esse socialismo utópico porque ele não tinha base em nada. Ele tinha base no que na cabeça dele podia ser certo, que podia agregar todo mundo. E o socialismo científico gera mais na parte de comprovar por meio da ciência sobre os problemas sociais que a gente enfrentava e como que a gente poderia mudar essa realidade. Aí, nesse meio também, acabou tendo uma outra forma de socialismo, que era do anarquismo, que tipo, era contra qualquer poder, era contra qualquer autoridade. Para eles, a sociedade tinha que simplesmente se juntar e se administrar, enfim, mas sem ter nenhum poder. Aí agora a gente entra também para as filosofias de Schopenhauer e de Nietzsche. Nietzsche, eu acho que é assim que fala. Basicamente, o Schopenhauer, ele odiava os sistemas metafísicos do Hegel e de outros pensadores. Porque ele falava que esses sistemas metafísicos criados por esses pensadores não tinham base em nenhuma experiência. Então, consequentemente, não ia provocar nenhuma transformação grandiosa na sociedade. E o Schopenhauer, ele que começou a introduzir a ideia de representação. Para ele, representação era o que o nosso cérebro entende através da nossa consciência. E o Schopenhauer também falava que a essência dos seres vivos era a vontade. E que quando a gente não conseguia satisfazer as nossas vontades, a gente originava o sofrimento. Então, gente, ele falou várias coisas assim, misericórdia. Igual ele falava que a realidade é uma ilusão.
Ele falava que o sofrimento é meio que a coisa mais, o sentimento mais duradouro que a gente tem na nossa vida. Ele falava que se a gente negasse o desejo, era uma forma da gente acabar com o nosso sofrimento. Aí a gente podia negar o nosso desejo meditando, abdicando de algumas coisas. Os ascetismo seria agir com disciplina. Resignação seria essa mesma questão de a gente abrir mão de certas coisas. Então, para ele, a gente acabava com o sofrimento justamente negando os desejos que a gente tinha e meio que preparando a nossa paz interna para poder lidar com essa negação dos desejos e acabar com o nosso sofrimento. E ele também falava que a compaixão, a simpatia, a solidariedade e esses outros sentimentos dizia respeito à sensibilidade que a gente se sentia pelas outras pessoas. Aí agora a gente vai entrar no de Nietzsche. Basicamente, o Nietzsche, ele começou a valorizar muito a interpretação simbólica dos filósofos, dos textos que eles escreviam. E ele também era completamente contra as religiões, porque ele falava que as crenças, elas impedem a gente de ser quem nós somos, de poder pensar o que a gente quiser, de poder executar o que a gente fizer. Então ele usava a ideologia do martelo para realmente destruir as crenças que as pessoas tinham. E ele também falava que a razão é limitada. Tipo assim, uma pessoa nunca vai ter razão infinita. A razão de uma pessoa vai acabar em determinado momento. E ele também falava que nós, seres humanos, a gente tinha. Gente, tô batendo a cadeira aqui na penteadeira. Mas ele falava que os seres humanos, eles eram cheios de, tipo, vontades confusas, sabe? Instintos confusos. Então, digamos que por isso que as pessoas seriam bipolares, porque cada hora elas tinham um instinto diferente. Aí a gente começa a ter um pensamento que o Nietzsche desenvolveu, que foi a ideia de moral do senhor e moral do escravo. Basicamente, por ele falar que a gente tinha esses instintos, ele começou a dividir as pessoas no apolineu, que é a moral do senhor, e no dionisíaco, que era a moral do escravo. E esse apolíneo e esse dionisíaco, eles diziam respeito a literalmente os deuses da mitologia grega, tá? Mas basicamente a moral do Senhor era uma pessoa que pensava, pensava bem antes de fazer as coisas, era uma pessoa que agia na medida, era uma pessoa que tinha ordem. Então, tipo, moral do Senhor, uma pessoa que manda, sabe? Que tem poder sobre si mesmo. Agora, o dionisíaco era uma pessoa que era impulsiva, uma pessoa que vivia tonta, uma pessoa que adorava a natureza, sempre queria estar perto da natureza, queria que sua vida fosse com base na natureza. E aí era a moral do escravo, que é uma pessoa que já é meio que submissa a ela mesma. Aí, né, como sempre, ele criticou as crenças, mais especificamente aqui o cristianismo, porque eles queriam que as pessoas criassem valores que falassem sobre elas em si e não ser influenciado pelas crenças que eles tinham, porque para o Nietzsche os nossos valores eles eram influenciados pelas coisas que a gente acreditava. Inclusive foi o Nietzsche que desenvolveu a ideia de ressentimento, você ter ressentimento de alguma coisa. E ele falava que o ressentimento também era uma das formas de gerar sofrimento. A gente teve também um negóciozinho que foi o Alan Homem. Era basicamente um exemplo de ser humano lá para a sociedade. Porque o Alan Homem era uma pessoa que criava os seus próprios valores, era uma pessoa autêntica, era uma pessoa que não era influenciada por ideias e por crenças de outros. Então, o Alan Homem era o homem perfeito para o Nietzsche. Aí, basicamente, o Alan Homem, como que um homem ele consegue ser um Alan Homem? Primeiro, ele tinha que ter vontade de poder, porque a vontade de poder era central para a gente poder superar alguma crise. A gente tinha que ter transvalorização dos nossos valores, porque ele também fez um estudo de genealogia, de saber quais valores eram herdados de geração para geração. E tinha valores ruins que eram levados de geração para geração. Então, para a pessoa ser um além homem, ele tinha que renunciar a alguns valores que foram herdados para ele.
alguns valores que estão em várias gerações na família dele, que eram ruins e que ele precisava renunciar para conseguir ser esse homem de exemplo. E também, para conseguir ser o Alan homem, a gente tinha que ter o eterno retorno. A gente tinha uma ideia de eterno retorno, que eterno retorno era basicamente que a sua existência ia se repetir para sempre e sempre da mesma forma. Agora a gente vai entrar na parte de sociologia. A gente vai falar sobre as instituições oficiais e sociais. Mas antes da gente falar delas, a gente precisa falar quais pessoas, quais fenômenos que essas instituições procuram ajudar e procuram resolver. Primeiro, a gente vai falar das minorias, porque as minorias são aquelas pessoas que estão sempre em desvantagem, que as pessoas não têm olhares para elas são vulneráveis, sabe? E quem que são as minorias sociais que a gente tem? Os povos indígenas, os migrantes, os desterrados. Desterrados são pessoas que foram obrigadas a sair de seus países de origem, elas foram expulsas do seu país. População negra, expatriados. Expatriados são, tipo assim, sou brasileira e eu vou morar lá na Inglaterra. Eu me torno uma expatriada do Brasil, porque eu deixei de morar no Brasil, que é o meu país de origem, meu país natal, para poder ir morar na Inglaterra. Aí, a gente tem alguns fenômenos sociais que as instituições buscam resolver. Quais que são esses fenômenos? A xenofobia, que é, por exemplo, eu ter preconceito com uma pessoa do Nordeste que está aqui em Minas Gerais só porque ela é do Nordeste, ela tem um linguajar diferente, tem uma cultura diferente. O racismo estrutural, que é tipo o racismo nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações escolares, é o racismo. O terrorismo, que vocês já sabem, crise climática e ambiental e a pobreza. Aí, para que serve as instituições? Basicamente, as oficiais, elas definem políticas governamentais mesmo para poder proteger os direitos humanos. Então, por exemplo, a ONU é uma instituição oficial, a OMS é uma instituição oficial, um país é uma instituição oficial, porque é eles que têm o poder de colocar uma lei se for preciso, de colocar uma campanha que vai ter grande repercussão, justamente para preservar a dignidade dos seres humanos. Só que a gente tem também as instituições sociais, que elas também ajudam na integração do ser humano, mas que elas não definem, por exemplo, uma lei para poder resolver algum problema. Mas quais que são as instituições sociais que a gente tem? A família, a religião, a escola, as ONGs e essas várias outras que são, digamos que um pouco menores que as oficiais. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.